Olá pessoal, boa noite, tudo bem? Como estão? Eu sou o Ronaldo Vitória, sou o CEO da Ágil Escola de Negócios e fundador do canal Connect Business de Network Corporativo. Estou aqui hoje, como de costume, atendendo aí a pedido da diretoria de marketing da Ágil Escola de Negócios para gravar esse vídeo, essa live aí com vocês, que é o nosso painel Dica Ágil do Dia, tá bem? Estamos aí na edição 11ª dica. Até peço desculpas aí também para quem está nos acompanhando. Ontem, infelizmente, nós não conseguimos subir aí a dica ágil, devido a um imprevisto pessoal de minha parte. Eu peço desculpa a todos aí que me acompanham aqui. Também gostaria de lembrar que essa dica ágil do dia de hoje, como de costume, eu escrevo um artigo para subir aí para LinkedIn, e o blog da escola. E também disponibilizo esse conteúdo da dica gravado para a equipe de marketing da escola publicar nas páginas da escola, @agilescoladenegocios.com.br, tá legal? Então já tá orientado aí nesse sentido. Bom pessoal, para quem ainda não me conhece, eu tenho 34 anos de mercado, empresarial, corporativo, aí passando por N funções. E também 5 anos adicionais aí como docente especialista na área de empreendedorismo, gestão de times, o que me dá um pouquinho aí de autoridade para poder bater esse papo aqui com vocês, tá? Diariamente. O tema da nossa dica ágil do dia de hoje envolve liderança, tá? Mas eu gostaria de falar da liderança trazendo um pouquinho duas situações, dois cases mais recentes aí que envolvem, poder público, o governo federal, de alguma forma, mas que eu acredito que a gente possa fazer um paralelo e trazer aqui no caso para o nosso mundo dos negócios, tá ok? Então vamos lá. Antes de iniciar, eu só gostaria de contextualizar bem rapidinho para deixar claro, que eu sou o CEO da escola, sou o fundador da escola, sou uma pessoa física, também tenho minhas visões, minhas posições e minhas opiniões, A escola, ela é apartidária, ela é apolítica, no caso, ela não segue nenhum tipo de partido, a escola é neutra, a escola ela trabalha pela formação, pela preparação, pela capacitação, não é isso? Não está amarrada com nenhum tipo de político, ela respeita as leis, isso é a escola ágil, tá? Então eu, enquanto pessoa física, eu tenho a minha posição. Porém, aqui eu não vou entrar no mérito, de certo ou errado, opção, eu mesmo como pessoa física, a minha primeira opção de voto no primeiro turno não foi o presidente atual, eu tive outra opção que perdeu, mas também não foi aquele que era o que roubou o Brasil, que foi o maior ladrão, pelo que está aí comprovado aí nos processos, o maior ladrão de toda a história. Ele estava fora de cogitação, nunca foi a minha opção, mas o meu candidato perdeu e ficou lá no finalzinho. Então assim, só que no segundo turno a minha opção é o presidente atual, porque quem concorreu com ele, na minha opinião, não tem nem o que pensar, A gente não vai votar em alguém que rouba o país, tá certo? Então é isso aí, tudo bem? Vamos lá. A dica de hoje então, eu quero resgatar um pouquinho uma dica que eu dei lá atrás, quando nós conversamos a respeito da saída do ministro da Saúde, o Mandetta, tá certo? De novo, independentemente daquela questão, das pessoas acharem que é o momento, não é o momento de voltar a trabalhar, não voltar à economia, a gente não está discutindo isso daqui. Nós falamos lá atrás, quando teve a questão do presidente atual, do Bolsonaro, fazer exonerar, o ministro da Saúde, Mandetta, nós falamos a respeito de objetivo estratégico. Ficou claro, que o presidente, ele como líder, como CEO do país, vamos colocar assim, ele tinha um objetivo estratégico e ele tinha o Mandetta como um ministro, como um diretor especialista naquela área que ele precisava o quê? Ele precisava resolver o problema maior, que era a pandemia do coronavírus que chegou. Porém, no meio do caminho, essa comunicação entre o CEO, o presidente, e o diretor, o ministro, ficou muito divergente. Então isso começou a dar problema, porque os propósitos ficaram diferentes.
O técnico, o especialista, ele tinha um plano de ação que em um primeiro momento estava sendo aceito e depois deixou de ser aceito, e foi quando começou a ter ruído nessa comunicação, acarretando na saída e acarretando em que mais? No impacto para o projeto. Qual que é o projeto? O projeto é o controle da pandemia, é ter o menos de pessoas perderem suas vidas, tudo isso seria o escopo aí do projeto, não é isso? Então disso aí nós já falamos atrás um pouco e nós fizemos esse paralelo. E eu acho que ficou bem interessante aí trazer isso como case, porque realmente teve uma divergência muito grande de comunicação, ficou muito confuso. Na realidade, assim, não teve a confiança em cima do diretor, né, do ministro, no caso, para ele seguir com o trabalho dele. Inclusive, teve uma troca já de diretor, vamos pensar assim, trocaram os ministros, e o diretor novo, ele está perdido, ele está perdidão, ele não tem informação. A cada entrevista ele fala que ainda precisa de números, ele está ainda falando de escopo, que seria... os testes em maior volume, coisa que já tinha sido tentado, mas a questão de compra, de verba, de entrega, ou seja, até hoje, eu não sei se vocês perceberam, não existem mais as reuniões de checkpoint com os stakeholders. O que é a reunião de checkpoint? Aqueles comitês que eram feitos para posicionar quem são os stakeholders, a sociedade. Você, eu, nós somos os stakeholders, nós somos envolvidos nesse projeto, nós somos afetados. Hoje o que nós temos é o que nós vemos nas mídias, e por mais que se critique as mídias, tem mídia séria aí sim que dá notícia, mesmo por causa de marca, não sei o que, tem muito repórter bom, tem muito apresentador bom, sim, honesto e que trabalha direitinho lá, não é? Então assim, só que agora nós não temos mais a informação do comitê, né? Essas reuniões de checkpoint que o antigo diretor fazia, o antigo ministro, e nós não temos. Legal, esse foi o primeiro case, só para resgatar, tá legal? Vamos lá, quem está acompanhando aí, ó, bem-vindos aí na live, na Dica Ágil do dia. Aí, caso queiram mandar pergunta, se não, envia para o e-mail contato@agilescoladenegócios.com.br. Agora vamos entrar no segundo case, que também eu gostaria de fazer um paralelo do governo federal, do poder público. Por isso que eu fiz uma chamada hoje durante o dia, que eu nem gosto muito disso, mas eu ia entrar um pouquinho em política, mas não sem se aprofundar na política. Eu quero fazer um paralelo para o nosso mundo dos negócios, tá legal? Então assim, hoje nós tivemos uma outra situação de liderança. O que aconteceu? Sem entrar no mérito, né? Alguns podem ter opinião a concordar, outros podem ser contrários. Mais um diretor desse CEO nacional, Sérgio Moro, é o diretor, vamos pensar assim, né, da empresa que cuida da parte de segurança. E aí você tem o CEO do Brasil, que é o nosso presidente atual, Jair Bolsonaro. E o que acontece? Você contrata um diretor com um baita currículo, uma baita história, um baita histórico, que já não vinha conseguindo fazer tudo o que queria, porque, né, muitas vezes a pessoa chega lá também, ela tem que dar uma seguradinha, tem que ir com um pouco mais de leveza, ok, isso nós entendemos, né? Super competente esse diretor, está fazendo o trabalho dele. E aí, de repente, o que acontece? O líder, o CEO da empresa, manda embora. Pensa aí você que atua aí em empresas de porte médio, porte grande, você é um diretor de uma determinada área e o seu CEO, via o RH, sem você saber que seja, demite o seu principal gerente, aquele gerente que é competente, honesto, eficiente, bom comportamento, só que o cara é muito correto. O cara é muito correto. E eu não vou falar que é exagero. Ser correto não é exagero. E aí, o cara segue a regra. Só que você não sabe como diretor. Você perdeu uma pessoa-chave na tua equipe, no teu projeto, e você não sabe. Esse é um ponto. A interferência. O CEO da empresa, ele pode fazer, claro. Principalmente se ele for empresário, se ele for o dono, se ele for o presidente.
né? Ele pode fazer, seja o CEO contratado, seja CEO porque é o sócio majoritário, porque é o presidente, não importa. Ele pode, mas tem que ter comunicação, tem que ter reunião, tem que ter argumento, tem que ter justificativa. Por quê? Senão ele prejudica, ele abala toda a estrutura que está abaixo dele, que é o que está acontecendo. O diretor ficou insatisfeito com a ingerência, sim, não importa que está em cima, foi uma ingerência. Ele ficou insatisfeito, ele tem os valores, o diretor tem os valores dele, no caso o ministro que saiu, tem os valores dele, e logicamente eu não fiquei surpreso. Eu não sei se vocês ficaram surpresos, né? Eu me colocaria na situação. Se eu fosse um diretor nessa situação, eu também teria pedido o meu desligamento da empresa. Eu não ficaria. Por mais que eu ganhasse bem, eu não ficaria. Porque não está certo, nós temos valores. Isso você não aprende na escola de administração. Você não aprende na escola de gestão de pessoas, na escola de liderança. Tá? Poderia ter alcançado esse mesmo resultado dentro da empresa, dentro desse governo, sem precisar agir dessa forma, com essa truculência. E pior, né? E o pior é que, pelo que tudo indica, logicamente que a gente, né, ainda estamos aí no início da situação, para evitar impactos nas questões pessoais, isso não é legal. Então você não pode também estar misturando a questão pessoal, familiar com os seus negócios. E aqui, no mundo dos negócios, é a mesma coisa lá. Você fala do governo federal, tem vários cases, né, para a gente comparar. E infelizmente, com a saída aí do ministro da Justiça, né, o Sérgio Moro, o juiz Sérgio Moro, foi uma pena. Mas claro, que eu acho que esse paralelo aí ele cabe muito bem para nós falarmos aí da questão da liderança e da interferência, da falta de comunicação. Imagina você chegar lá na sua empresa no outro dia, no seu departamento, e você ser posicionada por alguém da equipe que o seu gerente principal foi mandado embora sem maiores justificativas, né? Assim, é um negócio muito estranho isso, muito ruim. Isso afeta diretamente o resultado da equipe, perde a credibilidade, tá? Não importa se o motivo original lá na cabeça do CEO é o motivo certo, ele não consegue transmitir isso. Então isso passa muita insegurança, tá? Legal, pessoal, então vamos fazer assim. Já que no nosso país, e eu sou um cidadão brasileiro, também amo o meu país, mas já que no nosso país nós ainda não conseguimos achar, e eu ainda não perdi minhas esperanças, achar aquela pessoa certa, né, para estar liderando, para ser um CEO de verdade, governando o nosso país, sem roubar e tendo ética, né, e também sem bancar aí me perdoe a expressão da palavra, entre aspas, o idiota. Eu acho que sem ter essas características, enquanto isso não acontece, vamos tentar olhar para esses cases que acontecem no poder público em geral, tá? Eu estou dando o case hoje do governo federal, mas poderia ser estadual, municipal. Vamos trazer para dentro das nossas empresas e vamos tentar evitar. E aí eu dou a sugestão aí para vocês dentro da dica ágil do dia de hoje. Façam uma análise de SWOT, Quem não souber aí pode perguntar no e-mail da Ágil que a gente responde, a gente ensina lá direitinho, tudo gratuito, tá, pessoal? Façam uma análise de SWOT e olhem duas coisas, que eu acho que isso ninguém nunca fez. Na análise SWOT você vai olhar os pontos fortes e os pontos fracos no ambiente interno da sua empresa. E no ambiente externo do mercado você olha as oportunidades e as ameaças. Olhe nas ameaças e veja lá se tem algo relacionado à crise, a pandemia, a terremoto, desastre natural, a enchente, ameaça. Vejam isso, tudo que for do ambiente externo que pode afetar o seu negócio. Uma lei que mudou, mas hoje especialmente a pandemia. Quem previa a pandemia? Ficar parado 45 dias, 60 dias em isolamento, quarentenas, home office, tudo bem, mas com uma operação ainda impactada. Isso poderia ter sido catalogado de alguma forma. E outra coisa, ainda nessa mesma análise SWOT, olhe lá as suas fraquezas, o item fraqueza.
e o item pontos fortes, fortalezas, ponto forte, no ponto forte você pode colocar lá assim, que eu tenho um diretor X especialista, um diretor de segurança da informação especialista, o melhor do mercado, um diretor de medicina do trabalho especialista, o melhor do mercado. Ponto forte, legal, né? Ok, está dentro da sua empresa. E nas fraquezas? Você tem uma característica em uma liderança, em um CEO, em um CFO, que é a intransigência, é a imaturidade, é a interferência. Isso é fraqueza, isso derruba a tua empresa. Então, área de RH, os coach, vamos olhar para isso aí, vamos dar uma mexida aí nessas análises, trazer um pouco mais esses conceitos de RH, de coach, junto com os administrativos, e eu dou a sugestão aí para vocês nessa dica ágil de hoje, para fazermos essa análise de SWOT, olhando especialmente para pontos fracos da sua empresa, em termos de comportamento, liderança, e nas ameaças que o mercado ainda poderá apontar aí para vocês, tá legal? Bem, é isso aí, hoje uma dica ágil um pouquinho mais pesada, né? Porque sempre que a gente envolve um pouquinho de política fica mais pesada, mas eu acredito, espero ter sido didático aí, transmitida a minha mensagem de hoje. Agradeço aí a atenção de todo mundo aí que está acompanhando, mando um abraço aí para todos. Já vai estar lá no canal do YouTube da Ágil Escola de Negócios. Pode pegar as dicas lá, e se tiverem sugestões e dicas, pessoal, por favor, pode mandar aí para nós, tá legal? Então é isso aí, Ronaldo Vitória, CEO da Ágil, no painel Dica Ágil do Dia, com o tema Liderança, Case, Governo Federal e os nossos negócios. Abração e até segunda-feira. Tchau, tchau.